Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos falar hoje, né, da disciplina de natação 1, né, da Faculdade de Viçosa. A aula de hoje a gente tem como proposta fazer um estudo de revisão, né, para a atividade remota avaliativa 1, que vai acontecer semana que vem, dia 16 do 4, né? Então, assim, como vai funcionar essa atividade, né? Assim, se algumas pessoas ainda estão um pouco de dúvida, muita informação, é natural, mas qualquer coisa vocês podem perguntar que a gente tenta resolver isso aí. Então, assim, semana que vem, por volta ali das 8h15, mais ou menos, eu vou mandar um link para vocês de um questionário, né? Perto entre 8h20 e 8h30, porque o horário da aula é 8h30. Aí vocês vão abrir o link, né? Eu vou mandar no e-mail e no Google, no grupo do WhatsApp que nós temos. Vocês vão abrir o e-mail, né? E vai responder o questionário, assim como vocês fizeram nesse. Só que esse questionário, por ser uma atividade avaliativa, ele vai durar o período da aula. Então, assim, ele vai começar, né, ali às 8h30 e vai terminar por volta de 10 horas, né? É o período da aula. E aí depois eu vou fechar, ninguém mais envia, e aí eu vou fazer a avaliação dele. Então ele vai dar 10 pontos, né? Então assim vai suceder. Quem não fizer, pode fazer uma atividade substitutiva no final do semestre, e aí não sei de que forma que vai ser, se vai ser como se fosse uma prova, enfim, né? Mas vai ser no final do semestre. Então vamos lá, sem mais tempo a perder. Vamos só verificar aqui se eu separei. Eu quero, antes de começar, só rever com vocês quais seriam as avaliações dessa primeira etapa da disciplina de natação 1. Então, como que vai ficar esses 10 pontos de atividade de sala, né? Então, ó, primeiro foi aquele quadro, né, azul, um quadro que vocês preencheram ali com exemplos de atividades que seriam relacionadas à adaptação ao meio líquido. A atividade 2 seria o plano de aula que vocês fizeram, né? E aí colocaram lá em cima do modelo que eu tenho feito para toda aula nossa ter um plano de aula para a gente poder seguir. A aula 3, a atividade 3, né, não foi uma atividade de sala em si, foi uma atividade prática lá na aula de natação. Acompanhei o desempenho de vocês. A primeira aula vocês conduzindo, né, em grupo. E aí, para não ficar uma coisa muito carregada, porque essa atividade prática tinha ficado 5 pontos, para poder dar uma amenizada, foi a primeira atividade que vocês fizeram de conduzir, né, uma aula na piscina. Eu achei melhor colocar esse questionário teste como parte da avaliação, para incentivar vocês a treinarem, né? E aí ele valeu 3 pontos. Então, nessa disciplina, esse questionário teste, ele valeu ponto. Então, semana que vem, dia 16, atividade remota. E aí, quando nós voltamos à atividade avaliativa. Então, vamos lá, diretamente. Fiz o seguinte, vou simular aqui a resposta do questionário, como se eu fosse um de vocês. E só que eu vou fazer uma resposta comentada para a gente já estudar e levantando aqui algumas dúvidas. Mas depois que vocês assistirem essa aula, entrem em contato que eu estarei aí disponível para resolvê-las. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Como o questionário aparece assim, eu acho que não tiveram dúvidas na operacionalização dele. Se ainda tem gente com dúvida, por favor, me comunique. Então, tem lá a indicação do questionário, né, falando do item que nós estudamos, o processo de ensino-aprendizagem, adaptação ao meio líquido, né? A atividade corresponde à primeira etapa dessa disciplina de natação 1 da Faculdade de Viçosa. Então, aqui eu coloquei o e-mail para poder garantir, né, a privacidade da questão e a certeza de que quem marcou o nome é realmente a pessoa, a data, né? Aí colocar aqui um número de matrícula fictício. Então, eu marquei o nome. Aqui eu fiz uma adaptação, coloquei meu nome, e aí eu fui para a próxima página. Isso foi uma parte de identificação. Então, vamos lá. Vamos às respostas. Quais os fatores listados a seguir interferem diretamente no processo ensino-aprendizagem da natação? Então, assim, quais os fatores interferem, né, diretamente, se a gente pensar bem assim?
Ah, quando a gente trabalhou as questões do ensino e aprendizado na sala, eu tô até com ele aqui, eu usei esse livro de modelo aqui, ó. O livro do professor William Urize de Lima, né? Ele é um livro legal, assim, para essa primeira parte. A gente viu os fatores internos e externos que estariam relacionados, né? Então, se a gente pensar bem aqui, quais seriam os fatores, né, internos e externos que estariam relacionados? Uma parte do livro dele fala aqui, ó, fatores internos seria maturação e vivências anteriores. A gente tem maturação e vivências anteriores. Aqui a gente tem maturação e tem aqui, ó, características do indivíduo, condição socioeconômica. A gente não tem. Então, maturação é. Então, a gente tem ali, ó, ambiente, né, ou como fator externo, escola, materiais, estratégia do professor. Então, a gente tem aqui, ó, dificuldade da tarefa é um fator? Sim. Como que a tarefa vai estar influenciando? A característica do indivíduo? Sim. O contexto social onde a técnica da natação vai ser ensinada? A condição socioeconômica? Olha, esses fatores aqui, né, contexto social, né, condição socioeconômica, eles não estão relacionados aos fatores que influenciam, né, no ensino-aprendizado, né, diretamente. Logicamente que indiretamente pode incentivar, mas aqui não, seria algo que poderia influenciar em outras coisas, né, no aprendizado cognitivo, né, e da natação também, né, se a pessoa não tem, mas diretamente, né, os fatores internos seria maturação, seria, né, as experiências que o indivíduo teve anteriormente, e aí os fatores externos, ambiente, a escola, os materiais, estratégias do professor, tá? Então, contexto social onde a técnica de natação não vai ser ensinado não interfere e condição socioeconômica também não. Porque às vezes uma pessoa com condição socioeconômica menor, às vezes ela não tem condição de aprender a nadar num clube, numa escola de natação, né? Mas ela tem condição de aprender a nadar em casa, no rio, ou alguma casa de um colega, então ela pode. Então, assim, não influencia diretamente aqui, né? Mas são fatores gerais. Qual dos procedimentos técnicos da natação listados a seguir não faz parte da adaptação ao meio livre? Gente, eu vou voltar nessa aula lá no material de aula para a gente poder pensar que assim, adaptação ao meio líquido é o contato direto com a água. Então, assim, é muito importante. Então, assim, às vezes você pensa, eu tenho medo de natação, de água, eu não consigo nem entrar, não aprendo a nadar porque eu tenho trauma. Então, essa pessoa precisa aprender, é, passar por essa parte de adaptação ao meio líquido. Ela é muito importante. Ela é como se fosse um degrau para a gente alcançar outro nível no processo de ensino-aprendizagem da natação. Se a pessoa não passar pelo processo de adaptação, ela não vai aprender a nadar, ela não vai desenvolver as técnicas dos nados. É uma fase muito importante. Agora, algumas pessoas passam com mais facilidade pelo processo de adaptação, outras nem tanto. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. E o que é adaptar o meio líquido? Então, adaptar o meio líquido é ficar na água, é conviver. Então, assim, a gente tem que pensar assim: o que faz eu estar na água de forma confortável? O que eu tenho que fazer? Imagina você, né, todo ser humano dentro de uma água, de uma piscina, o que eu tenho que fazer para ficar ali confortável? Então, assim, eu tenho que deslocar, eu tenho que andar de um lado para o outro, eu tenho que saber entrar, porque entrar na piscina, não, só se jogar. Não, não é assim. Para quem está passando o processo de adaptação é diferente. Então, tem que saber entrar. Então, a pessoa que tem medo na piscina, você tem que ensinar ela a entrar na piscina. Sim, entrar corretamente, segurar, entrar degrau por degrau, olhar a escada. Conforme for, tem que colocar um redutor de fundo se a escada tiver um degrau maior do fundo. Então, tem que ter essa noção. Se a pessoa consegue fazer a imersão, se ela consegue afundar a cabeça toda, tá aí um processo que muita gente tem bloqueio. A gente viu nas aulas práticas, a parte de abaixar a cabeça, de colocar o rosto na água, é muito difícil, né, para algumas pessoas. Né? Incomoda, sente-se afobado, a água vai entrar nos orifícios do rosto, orelha, nariz, boca, e aí é algo totalmente diferente do meio terrestre.
Após a imersão, algumas características importantes. Abrir o olho no fundo da água. Será que a pessoa consegue olhar, ter uma visão subaquática? Infelizmente, também isso não é tão fácil. Tem gente que irrita com os produtos que tem na piscina, né? A piscina, principalmente, que é tratada com cloro. Algumas piscinas não usam mais o tratamento com cloro, usam outros procedimentos, com trabalho ionizável, mas algumas ainda usam e sentem incomodado, algumas pessoas com problema de vista, então assim, não é tão fácil. Então, é parte da adaptação ao meio líquido abrir o olho embaixo da água. Outro item importante, respiração. Primeira coisa, o bloqueio. No momento que a cabeça afunda, faz a imersão, você consegue fechar a boca, fechar a glote, evitar que a água entre, né? Que você consiga engolir a água e vai atrapalhar no controle. Tem criança que ainda não consegue, como eu falei para vocês, porque a criança tem como principal ação para sensibilidade a língua. Uma criança vai estar na água, ela afunda, ela vai fazer, ela vai abrir a língua, ela vai levar a língua para fora para poder sentir a água. Mas ela tem que ter essa percepção que quando afundar, que ela entrar na água, num ambiente com densidade diferente, ela vai ter que fechar, porque senão a água vai entrar, né? Aí, outra coisa, a respiração é você soltar o ar dentro da água, fazer a expiração dentro da água, pela boca, pelo nariz, e fazer a inspiração fora. Então, essa mecânica está otimizada, ó. Não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque as pessoas geralmente fazem a expiração fora, ou parte da expiração fora. Isso está errado. Então a pessoa tá, ó. Então vai ser, ó. Isso é errado. Joga o ar para fora, inspira e joga o ar para dentro. Então essa pessoa ainda guarda ar no peito. Não, cabeça na água tem que estar lá. De forma rápida, de forma contínua, de forma lenta, enfim, mas todo o ar expirado tem que ser na água. Então, o deslocamento, como eu falei, em pé, da forma bípede, o equilíbrio, a estabilização na água, você ter noção que você está estável, né? Como eu falei, o início, pensa numa atividade fora de equilíbrio. Quem trabalha com lutas, por exemplo, como é que a gente melhora o equilíbrio? A gente abaixa o centro de gravidade e afasta os membros inferiores. Curvo para frente e abre os braços. A gente está em situação de equilíbrio. Então, para a pessoa que está adaptando, você pode pedir para ela abaixar o corpo, abrir as pernas e andar assim, um pouco rastejando. Porque se ela andar mais junto, assim, levantando muito as pernas, ela vai, ó, joga o corpo um lado, joga o corpo outro. Então, ó, centraliza o centro de gravidade, abaixa o corpo e vai tendo equilíbrio. Então, outra coisa, um exercício legal, é você sair da posição bípede e ficar na posição, vamos dizer assim, flutuante. Então, de pé, deita, em pé, deita, em pé, porque a pessoa vai tendo esse equilíbrio, ela vai sabendo sair da parte flutuante para ficar na parte em pé. Isso é uma adaptação ao meio líquido, porque a posição é diferente. O deslocamento na água, o principal não é bípede, é de forma submersa, em decúbito ventral ou decúbito dorsal. Isso não é tão simples. Como que a gente inicia isso? Pela flutuação. E a flutuação, eu disse para vocês que existe um movimento que a gente faz antes de começar a fazer essa flutuação em decúbito ventral e dorsal, que é a flutuação grupada, porque quando a gente grupa o corpo, faz uma tartaruguinha, que a gente fala, faz uma bolinha com o corpo, a gente aproxima os membros inferiores, que é a região mais densa, mais pesada do nosso corpo, ao peito, à caixa torácica. E aí o nosso corpo, pela ação das forças, né, do empuxo e da gravidade, se equilibra e a gente tem chance de flutuar mais. Então você está dando a sensação de flutuabilidade da pessoa. E aí ela já vai estar com a cabeça na água, com a boca, vai unindo os itens da adaptação ao meio líquido. Aí depois que fez essa flutuação grupada, a flutuação dorsal. Por que essa primeira? Porque a boca não vai estar com água ainda. Então, olhando para cima, segurando, pede para fazer uma estrela. A gente brinca, ó, estrela do céu, olhando para o céu, estrela do mar. Depois, na posição ventral, e aí com o rosto na água, segurando num flutuador. E aí, depois que ficou nesse processo aí de flutuação, imersão, respiração, a gente começa a fazer o quê? A deslanchar esse corpo na água, ao deslocamento, ao trabalho de propulsão. E esse trabalho de propulsão são os movimentos da perna, no sentido, né,
vertical, de cima para baixo, e aí a gente tem esse movimento contínuo. A gente tem a pernada, né, no sentido mais transversal, que é a pernada de peito. A gente tem a pernada de baixo para cima, de costas, e a gente tem o movimento dos braços, que é muito importante. Então, assim, o movimento dos braços, esse movimento, ó, que abre e puxa e volta, que é uma abraçada de peito, você está muito tempo em contato com a água, com a parte propulsiva muito forte. Então, você acaba tendo maior deslocamento, a pegada, a varredura para fora, para dentro. Então, aproveitar esse espaço, sentir o trabalho, ó, de palmateio, massejamento da água, movimentos contínuos. Então, aí a gente começa a deslocar com a ajuda do professor. Aí depois essa ajuda vai diminuindo, colocamos um flutuador, há um macarrão, um espaguete, há uma prancha, enfim, até ele conseguir deslocar de forma individual na posição ventral, né, de frente ou de costas, e deslocar da forma. Ah, o nado de cachorrinho, você não falou, então o nado de cachorrinho pode aparecer aí. Então, se a pessoa tem ainda dificuldade de colocar o rosto na água, mas ela ainda ela consegue se deslocar, é o que a gente fala assim, é um nadador de rio. Muita gente acha que sabe nadar, né, de forma correta. Se você pensar aí, tem que saber o que é, definir o que é nadar. Se você considerar nadar, o deslocamento na água, né, sem a ajuda, essa pessoa sabe nadar. Agora, se nadar for desenvolver as técnicas dos nados oficiais, crawl, costa, peito, borboleta, então as pessoas não sabem nadar. Porque tem gente que nada, o quê? Com a cabeça para fora da água, nada de cachorrinho. Tá, ela está se deslocando, mas essa pessoa ainda está passando pelo processo de adaptação ao meio líquido. Até a gente chegar na fase. Qual é o final da adaptação do meio líquido, pessoal? É quando o aluno está completamente confortável no meio líquido e ele consegue fazer toda essa etapa que eu falei aqui. Desde a entrada, a imersão da cabeça na água, a visão, a respiração, a posição de flutuação, e o deslocamento sem o auxílio. Depois que ele tiver isso deslocando, né, fazendo os saltos também, que é importante, o salto elementar, a entrada na água, seja sentado, em pé, agachado, depois vem o mergulho, né? Depois o mergulho é algo mais para frente que a gente vai aprender. Ok? Então vamos lá. Qual desses procedimentos técnicos na natação listados a seguir não faz parte da adaptação ao meio líquido? A visão subaquática faz, né? Tem que marcar qual que não faz. Pernada alternada no sentido vertical em decúbito ventral. Pernada alternada no sentido vertical em decúbito ventral. Barriga para baixo, você bater na perna. Está relacionado ao quê? A deslocamento. Faz parte. Respiração subaquática. Ok. Faz parte sim. Virada de rotação do nado crawl e costas. Opa, eu já falei ali de uma técnica de 2 nados oficiais. Então, isso não faz parte aqui. Virada de rotação. Seria aquela virada com a rotação que a gente vê na piscina, né? Virada olímpica, para poder otimizar esse processo aí de transferência do sentido do nado. E o mergulho alimentar faz parte, tá? Então, viajamos aí pelos itens que fazem parte da adaptação ao meio líquido. Então, vamos lá. De acordo com a história da evolução dos nados oficiais, crawl, costas, peito e borboleta, marque a letra em que aparece corretamente o surgimento dos nados oficiais. Agora sim, eu vou lá na aula, que eu acho interessante. Na questão anterior, eu consegui fazer uma revisão ali, falando, acho que não foi necessário, mas essa aqui é interessante a gente abordar aqui. Então, vamos aqui à aula 1 do História da Evolução dos nados, né? Vamos diretamente ao ponto. Assim, a evolução. Então, o nado, primeiramente, né, que aconteceu, a gente percebe que a evolução do nado aconteceu com uma braçada no sentido lateral, no plano aqui, o transverso do corpo. Então, abria e fechava os braços. Então, assim, era isso aqui, ó, abria e fechava os braços, com a perna também abrindo e fechando. Então, esse nado foi o primeiro, e esse nado é chamado de nado peito clássico. Então, aqui a gente já tem uma informação necessária para essa questão. Então, assim, se a gente pensar assim, o nado peito foi o primeiro que apareceu. Isso aqui não era o nado peito ainda. O nado peito hoje ele tem uma técnica específica, a gente vai ver isso na natação 2, mas era parecido. Então, se a gente for
trazer isso para os nados oficiais, o nado peito foi o primeiro que surgiu, porque foi o nado onde teve as braçadas no sentido lateral e as pernas também no sentido transversal, né, lateral, com deslocamento. Então, isso era mais característico de quem? Do nado peito, né? E aí a gente até sabe que o nado peito ele faz parte, né, da FINA, né, das competições internacionais, como uma homenagem a isso, é para manter as origens da evolução dos tipos de nado. Do nado de peito clássico ele era pouco eficiente, né? Ele foi modificado o movimento dos braços, passaram a se movimentar alternadamente. Olha só, então se você movimenta um braço e movimenta o outro, você acaba ganhando mais, você faz uma quantidade maior de movimento, você otimiza esse processo. Então, esse nado aí ficou conhecido como braçado alternado. A pessoa fazia um movimento de um lado, fazia um movimento da outra, com a perna quase que fazendo uma tesourada, né? Então, quando esse movimento foi fazendo alternado, percebe que se você ficasse de lado, né, você ganhava mais tempo e aí conseguia essa respiração melhor. Então, esse nado é chamado de side stroke. Side é lado, né? Então, assim, foi o nado que surgiu esse nado. Então, ó, agora o movimento não é mais conjunto, ele começou a ser mais alternado de lado. E aí, nesse movimento, depois aí, né, esse movimento, ele é feito com o braço dentro da água. Aí eles começaram a perceber que se você tirasse o braço da água, você ganhava mais amplitude do movimento. Só que aí tinha um problema. Quando o braço saía da água para poder tirar, que ganhava eficiência nisso, quando a gente faz um movimento que tira, o corpo desequilibra. E aí, automaticamente, a cabeça, como é pesada, vai entrar na água. E aí chegou um processo de adaptação aí do rosto na água. Esse nado, né, com o braço para lateral, ficou chamado de overarm side stroke, ou seja, o braço acima, né, o braço lateral acima para fazer um movimento. Então, depois desse nado, né, como começou agora com a cabeça ficando na água, então a gente começou, o corpo poderia fazer um balanço, ó, hora eu tiro esse, encosto na água, hora eu tiro esse. Então, ó, de um lado aqui, eu comecei a fazer, ó, olha aqui, hora aqui, hora aqui, hora aqui. Então o corpo foi saindo da posição lateral, foi ficando na posição ventral com a cabeça na água. E aí, o movimento que foi esse aqui, ó, alternado com a cabeça, hora para um lado, hora para o outro. Porque o nado crawl, se a gente pensar bem, não é com o corpo estabilizado dessa forma aqui, ó. O nado crawl, o corpo fica assim, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando eu faço uma abraçada, eu viro de um lado, eu viro do outro. Então, vocês vão perceber isso, que esse movimento aqui de rolamento ele é muito importante, né? E aí foi que, com essa abraçada alternada, o rosto na água, a perna alternada, ficou surgindo o nado crawl. E, paralelamente a essa evolução, né, do nado crawl, tudo que passava a fazer o movimento alternado com os braços e com as pernas, passaram a fazer com a parte de costas. Então, por isso a gente pensa bem numa sequência, primeiro foi o peito, segundo foi o crawl e terceiro o nado costas, porque tudo que fazia de decúbito ventral fazia de decúbito dorsal também. Aí vocês podem perguntar, então por eliminação, borboleta foi o último. Sim, borboleta teoricamente foi o último. Aí o borboleta surgiu, né? Aí já na década de 90. Aí tem uma informação aqui, em 1953, a FINA oficializou a nova técnica, o nado distinto do nado peito, e para o qual passaria a haver provas específicas. O que aconteceu? Só para relembrar. Então, assim, as pessoas faziam a prova do nado peito, né? E tinha peito, cravo e costas. E aí um certo indivíduo foi fazer uma prova, né? E aí no final, ele que ele fez ali, ó, o americano, o Higgs, ele fez um movimento com a braçada por cima, né? E aí ele ganhou vantagem nisso. Então ele pensou assim, olha, se eu fizer no final da prova essa braçada por cima, se eu nadar por cima todo, então ele começou a fazer, imagina o nado de peito que é aqui, ele começou a fazer pá, pá, pá. E aí um movimento descaracterizou o nado. Aí a FINA decidiu o seguinte, olha, o nado peito tem que ficar porque ele é clássico, ele foi o primeiro da evolução, né, se a gente pensar. E aí criou-se um nado. Pelo movimento ondulado, pela a asa de uma borboleta, ele ficou, fizeram uma técnica específica no nado de borboleta. Bom, então essa foi a evolução do nado, né, que a gente percebeu aí, sendo então a ordem, né, a gente pensar, então primeiro qual que foi?
Então, o primeiro foi peito, o segundo crawl, o costas e borboleta. Seria essa segunda opção. É uma questão que eu usei para poder contar essa historinha ali. Ah, os nomes é difícil. Ah, não é tão difícil a gente pensar assim, né? A gente tem ali o primeiro o nome que foi dado, side stroke, lado. Aí depois overarm side stroke. Depois o double arm side stroke, ou seja, os dois braços acima. Então a gente acaba entendendo e vai decorando, vai entendendo é melhor do que decorar, a verdade. Então, vamos lá. Assim, eu gosto muito de trabalhar, né, natação, questões assim de práticas de aula, a gente poder pensar e imaginar numa situação mesmo de aula. Então, aqui, assim, ó, um professor de natação, em uma aula para crianças iniciantes, propôs a seguinte atividade para seus alunos. Com espaguete nas costas, né, aquele macarrão, as crianças deveriam chegar até o outro lado da piscina, batendo as pernas de forma alternada no sentido vertical, né, de cima para baixo, em decúbito dorsal. Então, imagina, ó, você está com espaguete, você vai estar batendo a perna e vai chegar do outro lado. Aí a questão foi o seguinte: marque as opções que representam domínios da adaptação ao meio líquido que o professor estava querendo trabalhar com as crianças. Só uma informação aqui, a informação está no plural, então você tem que marcar mais de uma. Outra informação interessante que quadradinho no Google Forms significa que você tem que marcar mais de uma opção. Então vamos lá, gente. A respiração subaquática ele está querendo trabalhar. A cabeça não vai ficar na água, nem a boca, não vai ter imersão, então não. Então, respiração subaquática, não. Flutuação, ele vai estar em decúbito dorsal, ele vai estar com o espaguete nas costas, ele vai estar trabalhando flutuação? Sim, gente. Se ele não tiver flutuação ali, a perna não movimenta. Então, assim, se ele não tiver capaz de fazer a flutuação, né? Talvez ali nem precisou de falar ali que ele estava trabalhando, né? Ah, ele ficou na posição parada e depois se deslocou. Não. Automaticamente, para ele se deslocar, deveria trabalha sem a flutuação, porque se não tiver flutuação ali de decúbito dorsal, não vai acontecer. Lateralidade, está sendo bem claro ali que ele trabalhou na posição de decúbito dorsal, com as costas na água, com o espaguete nas costas. Não tem como trabalhar lateralidade. A gente vai fazer exercício de lado, mas aí é mais no final da adaptação meio líquido. Então, não. Deslocamento? Sim, ele se deslocou, foi para o outro lado da piscina. Primeiro contato com o meio líquido? Então, vamos lá. Não, primeiros contatos não. Os primeiros contatos ele é feito de forma bípede, de forma bem inicial, segurando na borda da piscina, na mão do professor, ou com o pé batendo de fora da água. Então, nesta atividade ele trabalhou flutuação e deslocamento, tá bom? Então, outra questão aqui, no processo de aprendizagem de natação, o professor deve ficar atento a diferentes tipos de fatores que poderão influenciar na efetividade do ensino, principalmente para pessoas que não têm vivência ou algum trauma no meio líquido. Dentre esses fatores, existem os internos e os externos. Avalie as opções a seguir e marque aqueles que não são considerados fatores internos que podem influenciar na natação. A gente já discutiu isso aqui. Fator interno da natação é maturação e vivências anteriores, experiência, tá? Segundo Lima 2006 é o livro que a gente usa como referência. Então aqui o ambiente, escola de natação e estratégias do professor é informação, são fatores externos. Então aqui é para marcar os fatores internos. Então eu já sei que naturalmente vai ser maturação e vivências anteriores. Se não tivesse escrito aqui vivências anteriores, tivesse escrito experiência, seria experiência, tá? Que são sinônimos desses termos. Então aqui, ó, a próxima, a figura a seguir, está lá no nosso material de aula, representa uma utilidade da natação para o povo egípcio e na pré-história. A opção que descreve corretamente esta utilidade é, ou seja, para que o nado era usado na pré-história e no egípcio ali, né, antes da antiguidade clássica. Quando a gente fala antiguidade clássica, seria Grécia, né, e Roma, né? Então aqui a gente está falando antes disso, né, os egípcios. Então, como que era a natação? Para que ela era usada? Então, esses países eram banhados por mar, né? Então, assim, era períodos assim de busca por império.
Então, assim, naturalmente o contato com o meio líquido era necessário. E aí a gente pensar lá na pré-história, aí o homem, né, das cavernas, ele morava numa caverna, tinha ali a selva para ele poder caçar e comer, e obviamente que tinha ali rios, mares, onde ele precisava também se adaptar para poder sobreviver, para poder buscar o alimento, o peixe. Então, assim, nesse período, né, da pré-história, no início, né, da civilização, a natação ela foi usada principalmente como sobrevivência. Aqui tem umas outras informações aqui, ó, educação e militar, higiene, isso foi usado em outros povos. Então vamos aproveitar o momento aqui para a gente poder rever quais povos, né, usavam a natação com outro fim, com outra utilidade. Então a gente pensa que a questão da educação, né, já era usada aí nas antiguidades clássicas. Então a gente tem aqui, ó, os povos antigos, os egípcios, nadadores, né, na Austrália, e aqui tem os gregos, né? Os gregos, para que os gregos usavam? Culto à beleza, desenvolvimento harmonioso do corpo, competição era praticada, os melhores nadadores eram erguidas estátuas. Então era assim, o culto ao corpo, à beleza. Então assim, os gregos usavam por essa função. Em Roma, a natação também configurava um método de preparação do povo, aí tinha característica militar, né? E na Grécia também tinha a questão da educação, né? Incluído entre as matérias em romano, né, era fazia parte também da educação. Na Grécia e na Roma, a educação. Então tinha as termas, né, que eram piscinas que usavam-se lá, né, para poder ensinar. Foram os primeiros relatos, eram locais grandes aí de ensino da natação. Assim, fundou sobre valores filosóficos, estéticos, religiosos, conduzir à prática. E aí a gente tem aqui diversos jogos, os Jogos Olímpicos dedicados a Zeus, a questão das natações. A gente tem ali uma lenda que explicava, né, a lenda de Leandro, que morava em Aves, apaixonou-se por ela, que morava em Cessa, aí ele foi nadar até para ver a mulher e morreu. Aí a importância da prática de natação, os gregos tinham as colímbetras, né, enquanto os romanos tinham aqui as termas, os gregos tinham as colímbetras, que eram pequenas piscinas dentro de alguns ginásios de natação. Então, olha só a informação que é importante. Ó. Platão considerava que o cidadão era bem educado quando sabia ler, escrever e nadar. Então, a gente tem na Grécia e em Roma a natação usada na educação. A diferença é que na Grécia usava mais para a formação, a estética, a composição, né, a estrutura corporal. Em Roma usava a natação também para preparação militar. Tá? Então, são informações aí da nossa primeira aula. Isso já tem um certo tempo, pode ser que tenha havido algum esquecimento, mas a gente utiliza aqui essa questão para poder lembrar. Ok? Então, vamos lá. A higiene. Aí você pensa, o que é higiene, professor? Limpeza? Então, higiene, hoje em dia, a gente trata como questão de limpeza, né? A pessoa faz a higiene, escova os dentes, toma banho. Mas não, antigamente, né, assim, a higiene era o termo que se ligava mais às questões de saúde, né? A saneamento básico, tudo que envolvia saúde era higiene. Não é da época de vocês, mas é da minha. A gente tinha uma disciplina que se chamava higiene, mas nada mais é que uma disciplina parecida como uma disciplina chamada de saúde e qualidade de vida, né? Alguma coisa assim. Só que a gente chama de higiene. Então, higiene seria uma disciplina que preocupava mais com as questões de saúde de um modo geral. Não tem nada a ver aqui, né? E aprendizado não era, né, gente? A questão de usar a natação como aprendizado para aprender a nadar, para se competir, isso é algo contemporâneo da sociedade moderna. E aí aqui, então, quais domínios da adaptação ao meio líquido o professor de natação está trabalhando com seus alunos? Ao pedir que eles dirijam para o outro lado da piscina, ó, agora de novo, uma nova situação de aula. Então, agora a atividade é a seguinte, o professor vai, imagina a nossa aula lá, coloca todos vocês, divido lá, 1, 2, 3. Aí, só que como que ele vai deslocar agora? Decúbito ventral, barriga para baixo, movimentando os braços e as pernas de forma alternada, assoprando a bolinha de tênis de mesa. Então, ó, ele vai estar trabalhando o seguinte, o decúbito ventral, movimentando os braços e as pernas de forma alternada, assoprando uma bolinha de tênis de mesa. Então, imagina, ó, colocando aqui, né?
na frente movimentando o braço e aí assoprando, cabeça fora d'água, porque senão não tinha como ele assoprar, tá? Então aí seria um movimento aqui, ó, alternado, seria um nado de cachorrinho, barriga para baixo, assoprando. Então ele está trabalhando deslocamento? Sim, ele está trabalhando deslocamento. Ele está trabalhando os primeiros contatos? Não, não está trabalhando os primeiros contatos. Ah, por quê? Porque o primeiro contato é algo mais rudimentar, gente, é algo mais simples, né? É o pé, andar, igual eu falei, sentar na beira da piscina. Ele está trabalhando na respiração? Sim, obviamente ele está trabalhando na respiração, ele está soprando. Então, assim, é até uma forma de a gente estimular o aluno a fazer soprar o ar na água, né? Porque senão ele pode não pegar essa ideia e não ter essa sensibilidade. Visão subaquática, ele está trabalhando. Então, aqui não está trabalhando visão subaquática, porque ele não falou que ele tem que estar com o rosto embaixo da água, né? Então, assim, como ele está soprando a bolinha, esse movimento é feito com a cabeça fora d'água. Então, ele está trabalhando com a imersão? Não, ele não está trabalhando a imersão, porque a cabeça não está fora da água nessa atividade aqui. Então, seriam essas duas. Antes de passar para as questões abertas, que tem um vídeo, eu vou só relembrar algumas informações importantes da aula sobre adaptação ao meio líquido. Não vou perder essa oportunidade aqui, já viu aí algumas questões falando. Assim, o que é importante a gente ver aqui, né? A gente poder ter uma noção, né, da definição de natação. A gente percebe aí, ó, uma atividade física mais completa, porque ele envolve o trabalho do corpo todo, né? A natação, você tem que trabalhar em movimentos, trabalhos, né, dinâmicos e isométricos ao mesmo tempo. Então você tem uma das poucas atividades que você consegue fazer com que o seu corpo desenvolva diferentes tipos de trabalhos físicos, né? E tipos de contração também. É o corpo todo. Inclusive, se você estiver apenas dentro da água, você já está fazendo um exercício, porque se a mecânica da caixa torácica, né, ela expandir, ela fechar, a musculatura do intercostais internos e externos já vai encontrando uma resistência que não tem no meio, que não tem fora da água. Então, aqui, ó, algumas definições de nadar, eu acho interessante, né? Poder manter-se na água mediante a ajuda de certos movimentos ordenados, permanecer na água, sendo capaz de, através de movimento, fazer ou cumprir determinada distância. Para nadar, fundamentalmente, ser capaz de flutuar e deslocar-se na água. Isso tem várias definições, né? Nadar não é mais do que a possibilidade de um indivíduo de poder, para cada situação inédita, imprevisível, resolver o triplo problema de interrelação dos três componentes: equilíbrio, respiração, propulsão. Deslocar-se no meio aquático através de uma técnica, alcançando assim determinado, agrega uma definição de caráter de performance, ou seja, ter melhor desempenho, é deslocar na água com a menor resistência possível. Então, assim, a gente tem várias situações, né? É uma mudança, né, do meio aquático com o meio terrestre. E aí tem uma parte aqui que eu acho legal, que eu sugiro vocês olharem novamente, essa diferença, né? Como o que acontece, né? No meio líquido. Isso aqui, ó, deslocamentos em terra, o equilíbrio é vertical, os apoios são fixos, os braços equilíbrio. Na água, o equilíbrio é horizontal, né? A gente fica na posição assim flutuante, como se estivesse, entre aspas, voando na água. Os apoios não são fixos, os braços deslocam, as pernas deslocam na água também. Respiração, né? Em terra ela é automático, ela é uma coisa natural, não condicionado, você respira sem pensar. Então, na água é diferente, você tem que pensar, não dá para você esquecer, porque eliminar o ar na água tem uma barreira, o meio tem uma densidade diferente, e é condicionado pelo movimento da água. A visão, em terra e na água, o ar não é agressor para os olhos, né? O ar puro, né? O ar cheio de poeira é agressor aos olhos. Na água, limitado pelo fenômeno da refração. Então, a visão na água ela é diferente. A água pode conter agentes agressores, cloro dos principais, audição. Então, assim, pensem nessas ideias normal, fora da água, alguns ouvidos entram, mas a água influencia. Contato com a atmosfera do calor, a água a gente vai estudar sobre as características físicas da água, né? As leis da natação, as leis da física que influenciam no processo aí do movimento na água.
Uma delas é a termorregulação. A água é um condutor térmico. Então, se a gente pensar, o corpo humano ele vai ter ali próximo de 36 graus e meio, e a água, geralmente uma água sem tá aí, vai estar a temperatura ambiente, se ela não for aquecida, ela fica em torno ali de 20, 25 graus, vamos dizer assim. Então é uma diferença de 10 graus. Obviamente que o corpo mais quente vai perder para a água. Então o contato com a água inicial ele é de sensação de frio, porque a gente perde calor para aquilo ali. Depois a gente acostuma, porque onde a gente está em volta já está equilibrado. Então, pensar nessas situações, né? E aqui umas ideias, isso aqui são informações que vocês vão olhar, das definições da propulsão, tudo isso que a gente já falou. Esses domínios, ó, eu falei de tudo que está relacionado com adaptação meio líquido. Então, se você tem um aluno, você está ensinando a nadar, ele está na fase inicial, você não pode passar adiante se ele não tiver tendo a visão, equilíbrio, flutuação, imersão, o tato, que é o contato palmateio, propulsão, rotação, né, para frente, para trás, de lado para o outro, o mergulho, não só de fora, mas o mergulho dentro da água mesmo, audição, respiração, cambalhota, salto, ou seja, são alguns domínios que a gente trabalha, né? Algumas definições. Aí, como eu falei, né, a adaptação, a gente tem uma ideia assim, didática, de dividir em 5 domínios gerais principais, que são os primeiros: contatos, a respiração, a flutuação, sustentação, a propulsão, né, que envolve deslocamento, e o mergulho elementar. Então, aqueles domínios que estavam lá divididos, todos eles se encaixam aqui, né? Então, eu uso essa ideia geral para a gente poder entender, olha, estou trabalhando adaptação ao meio livre. Então, se você pensar em uma escola de natação, né, para aqueles que pensam em trabalhar futuramente, a gente dividir a natação como se fosse na escola, em níveis assim, ó. O primeiro nível, vamos dizer que é estrela. O segundo nível que é uma tartaruga. O terceiro nível que já é um peixinho. O quarto nível que já é um tubarão. Então, assim, algumas usam entre 4 e 5 níveis de adaptação, até chegar num nível mais avançado, que aí deixa de trabalhar a adaptação, aí vai trabalhar os nados oficiais. Ah, então quer dizer que os nados oficiais não trabalham? Não, trabalham. A gente trabalha aí numa ordem lógica, crawl, costas, peito e por último o borboleta, que às vezes nessa fase assim desses primeiros níveis, né, a partir do terceiro nível, a gente nem fala borboleta ainda, a gente fala golfinho. A gente trabalha mais a ondulação. O borboleta em si é mais na adaptação, e a gente acaba fazendo uma lógica com aquele modelo de desenvolvimento de Galahu e Osmum. Então a gente vai trabalhar aí a parte específica na fase especializada do ser humano. E isso se foi uma criança que teve desenvolvimento ali desde da primeira infância. Então, se você pensar numa criança que entrou com 3 anos, que ali é o final da primeira infância, início da segunda infância, né? Aí segundo Galahu e Osmum, ele vai estar saindo de um período ali fundamental, inicial, elementar, né? E mais é o final, né? Dessa fase fundamental. Aí depois ele entra para uma fase especializada ali na fase da infância, uma fase de transição, uma fase de confirmação, e depois ali no início da adolescência, aí é treinamento. Então, no final da infância, de 10, 11 anos ali, 12 anos, se você tem uma criança que evoluiu, aí as aulas de natação é treinamento, né? Já são educativos para poder melhorar as técnicas dos 4 nados oficiais. E aí depois você vai vendo a característica, né? À medida que ele for, você vai pegar um nadador e falar assim, olha, esse aqui nada melhor peito, nada costas, enfim, vai especializando cada vez mais, só para a gente ter ideia dessa sequência aí. A gente vai falar isso com mais calma. Beleza? Então vamos voltar aqui para a gente poder terminar de responder o nosso questionário. Aí a gente terminou então aqui a parte das questões objetivas, né? E aí a gente tem aqui a próxima, que vem as questões discursivas. Eu falei que sobre o processo de ensino-aprendizagem de natação, todo professor de natação deve saber disso, né? Visto isso, defina o que é aprendizagem e qual a diferença entre aprender, aperfeiçoar e nadar. Essa resposta também está aqui no livro,
Eu vou tirar uma cópia e vou mandar para vocês lá no material, né? Vou fazer um documento aqui para vocês entenderem. Então, assim, ó, o que é aprendizagem? Se a gente pensar aqui nessa definição. Aprendizagem, a gente tem que encarar o seguinte: aprendizagem é um processo. Ou seja, não acontece de uma hora para outra. Ou seja, ele demanda só mudanças que vai acontecendo, né? Então, ele é um processo de ação recíproca entre o ser humano e o meio biológico e cultural, né? Na, na água, por exemplo, a ação dele dentro da água, se ele consegue fazer movimentos que ele vai se adaptar, vai se movimentar, ele está aprendendo a nadar. Então, e outro tem um movimento aqui, ó. A aprendizagem é um indivíduo estar diante de um fato novo, ocorrendo uma interdependência entre os fatores intrínsecos, né, e os fatores extrínsecos. Então, assim, ó, é realizar, vamos dizer assim, realizar movimentos diferentes com eficiência diante de fatores intrínsecos e extrínsecos que possam intervir. Então, se adaptar às situações. Então, quando eu falo de fator intrínseco, maturação, experiência, né, vivências anteriores, fatores extrínsecos, a tarefa, né, o local, ou as estratégias que o professor usa. Então, isso seria essas questões. E aí tem a definição aqui das 3 capacidades, né? O que é aprender? Então, quando eu falo aprender, vamos colocar aqui, aprender é noções simplificadas da realidade. Assim, eu aprendi. Então, se você uma coisa nova, vai aprender, vai rápido. Você responde ali a uma mudança. Então, se você entrou na água, não sabia colocar, você agora consegue. Você mudou a realidade, né? Então, você mudou. Aí você tem o aprender. Ah, o aluno na escola, ele não sabe ler. Aí, com o processo pedagógico de ensino, ele vai começar a ler. Ele aprendeu. Então, ele mudou a realidade dele. Não sabia ler, passou a ler. Não sabia deslocar na água, começa a deslocar na água. Aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, então, quando o movimento se torna mais autônomo e mais próximo do ideal, mais próximo da realidade, né? Você vai melhorando, vai desenvolvendo com mais rapidez, com menos gasto de energia. E treinar. Então, treinar, você não quer mais chegar próximo ao ideal. Você quer ultrapassar para você galgar novos objetivos. Então, o treinar é realizar e tentar movimentos que ultrapassem o estágio ideal pré-estabelecido. Agora, eu não quero mais chegar no nível assim que eu tenho como ideal, eu tenho que superar. E aí, no treinamento, eu uso alguns fatores, né? Vou ter aqui, ó, o treinamento usam alguns parâmetros para saber se o que foi aprendido e aperfeiçoado melhorou
a realidade. Exemplos nesses parâmetros: tempo, êxitos, as competições, né, resultados. Outra coisa eu posso dizer aqui, melhora do desempenho com termos numéricos. Enfim, a gente usa, né? Então, treinando uma pessoa, ele já passou pelo nível, ele aprendeu a nadar. Vamos pensar agora. Vamos pensar nessas três palavrinhas aí: aprender, aperfeiçoar e treinar. Você tem um aluno, e ele começou novinho, com 3 anos. Aí, com 4 anos, ele aprende a nadar. Ou seja, ele mudou aquela realidade dele ali, né? Mas de forma simples. Ele fica na água, ele desloca de um lado para o outro, né? Ele faz movimentos diferentes do que ele fazia. O aperfeiçoamento, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer com que agora, aquele menino ali, que agora já está ali com 5 anos, ele já começa a nadar, já tem uma respiração, já começa a fazer a virada. Então você já vê assim: olha, já está perto de um crawl ideal ali. Só que ainda tem uns erros, né? Ele ainda não consegue ter uma amplitude da braçada, ele não consegue bater a perna direito, ele não consegue fazer um movimento de rotação lateral, ou seja, ele está aperfeiçoando, né? Ou seja, ele está quase próximo ao ideal dele, né? Agora, ele evoluiu, chegou ali no final da infância, 10, 11 anos, já aprendeu, já aperfeiçoou, já sabe toda a técnica, agora ele vai fazer o quê? Treinar. Aí o que é o treinamento? Não é mais aperfeiçoamento, é sair de um... Ele tem que melhorar. Então, para eu dizer que uma pessoa melhorou com o treinamento, eu tenho que usar um parâmetro. Aí eu uso o tempo. Como que é o tempo? Olha, ele deslocou numa piscina de 25 metros em X tempos. Agora ele tem que melhorar. Uma análise ali cinemática, né, do movimento. Como é que foi esse movimento? Nesse ano ele ganhou 2 competições. No ano seguinte ele ganhou 3. Não, ele está melhorando. O treinamento está surtindo efeito. Ele não tem lesão. Ele tá, isso aí também é uma forma. Enfim, então essa aí seria em relação ao treinamento, ao aprendizado, a uma mudança da realidade, ao aperfeiçoamento. É o movimento perto do ideal, e o treinamento é o movimento acima desse ideal, baseando-se em alguns parâmetros. Então, aí, descreva uma atividade para trabalhar ao mesmo tempo os seguintes domínios da adaptação miolíptico: visão subaquática, imersão, flutuação e respiração. Então, aqui é para vocês pensarem, né, em alguma atividade que trabalha a visão subaquática. Então, por exemplo, assim, visão subaquática, você abrir o olho na piscina. Então, uma atividade aqui, rápida, ó. Ficar em decúbito ventral, né? Porque se for decúbito dorsal, não vai trabalhar a velocidade aquática. Com a cabeça submersa e pegar uma determinada letra e fazer uma expiração subaquática. Por que eu falei letra? Porque eu lembrei aqui que eu tinha um conjuntinho de letrinhas que eu jogava e aí a pessoa pegava, jogava lá. Então, você está trabalhando tudo aí. Então, a pessoa fala, ó, ficou, você conta aí, ó, 3 segundos de estrela, vai lá no fundo, ela vai, solta o ar e volta. É uma atividade em sequência. Então, você pode bolar outras atividades, né? Quero que vocês pensem aí nas aulas que nós tivemos, nos 2 vídeos que eu coloquei a seguir, né? Então, assim, os vídeos eu vou passar de forma rápida aqui, só para a gente ter uma noção. Isso é bem interessante. Interessante que ele dá para a gente poder assistir aqui e fazendo, né? Tem atividade, ó. Vou tentando narrar aqui, ó. Ó, essa é uma situação. Ó. O contato, né?
Pega embaixo das axilas com os dois braços. Então ele está trabalhando ali, ó, já nas aulas. Respiração subaquática. Isso, ó. Respiração subaquática, respiração. Isso. Esse movimento de assoprar essa bolinha, né? Ele ainda é uma respiração. Só que agora o que está acontecendo? Né? Vai acontecer mais um movimento. Então, ele está tendo ali, ó, deslocamento, né? Tá havendo flutuação aqui nesse caso? Não está havendo flutuação, porque o professor está segurando o espaguete e ela está batendo a perna. Então, ela está deslocando, fazendo um movimento de propulsão com as pernas e respirando. Mas aqui não tem flutuação, que foi o caso que eu falei anteriormente. Tá? Aí agora tem, ó, agora tem imersão. Né? E imersão e respiração. Tá? Então, é assim que a gente vai trabalhando isso, é vendo, verificando algumas coisas. Não é só fazer por fazer. A gente tem que saber qual é o domínio da adaptação ela tá trabalhando. Aí agora mais um, ó. Tem lá deslocamento, sim. Tem propulsão, né? Você pode até escrever aqui, ó, propulsão, mas ainda não tem flutuação, porque ela está sendo segurada pelo professor. Tá bom? Então aí vocês vão assistir no vídeo, né, e vai anotando. É isso que eu pedi para vocês fazerem. Aí aqui o vídeo 2, né, eu peço até perdão, eu não, na verdade, eu respondi, né, o vídeo 1 no local do vídeo 2, fiquei em cima, tá? Me desculpe. Deixa eu só fazer um Ctrl X aqui. Essa aqui foi a resposta do 1. E aí vão aqui do 2, só para a gente verificar aqui o que ela fez. Então, ó, olha a ideia. O primeiro é primeiros contatos, ó. Isso. Palmateio. O palmateio é o movimento rápido da água para ciência da água. Então, aí, outra coisa a gente pode colocar. Deslocamento vertical. Então, uma coisa interessante desse vídeo. Às vezes a gente acha que é um exercício muito bobo de passar, deslocar, mas na adaptação isso não é. Então, mostrar diferentes formas, porque isso aqui vai gerando desequilíbrio. Então, ao mesmo tempo, ele está trabalhando equilíbrio, né? Vamos chamar de equilíbrio bipodálico, né? Com as duas pernas na água. Deixa eu só ver se ele vai mudar aqui. Ó, de novo, ó. Ó, aí teve, ó, submersão, e aí imersão. Então, ó, tá vendo? Você pode ir colocando uma coisa com a outra, o movimento, né, ali devagar, encaixando uma coisa. Ah, hoje o deslocamento vai ter uma imersão. Aí, ó. Então, se foi interessante que esse vídeo é bem inicial. Ó. Então, assim,
os próprios domínios, é interessante de observar, tem níveis. Então, assim, imersão. O que é imersão? É só colocar a cabeça na água? Não. Você pode colocar o rosto, a boca, coloca o nariz, coloca o olho, depois você afunda o corpo todo. Então, assim, pensar em todos os níveis, assim, da evolução, tá? Ó, ó. Aí aqui já tem, ó, flutuação, entendeu? Porque ele já tem o movimento ali. A mudança, né, esses itens, é pegar a ideia para poder encaixar. Ó, propulsão. Então, esses são os movimentos de adaptação ao meio líquido principais que eles fizeram, tá? E aí, depois que vocês responderam, né, como de praxe, a gente tem aqui, envia essas respostas, né? Só dá um feedback geral aqui para ver como é que vocês foram. Na disciplina de natação tem 22 matriculados, 19 responderam. Bem legal, bem interessante, as pessoas aderiram à atividade aí, né? Então aqui a gente tem, né, o mapa da atividade. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, como eu falei, esse aqui, ó, eu fiz, o Alan fez, o Alex não fez, a Amanda fez, a Andrea fez, a Bem-vindo não fez. Enfim, a gente tem o contato aqui de todos que fizeram, ó. Michael fez, enfim, Jennifer não fez, Jefferson fez, e assim por diante, todos vocês registrados aqui, né? Então, vamos lá, o dos fatores listados aqui que interferem diretamente no processo de ensino da natação, né? Então, aqui não seriam esses dois últimos, né? E foram os que menos teve resposta. O contexto de técnicas não e a condição social. Qual dos procedimentos técnicos da natação listados aqui não faz parte da adaptação ao meio líquido? Então, a virada de rotação. Essa aqui ainda teve bastante variação. Teve gente que o mergulho alimentar faz parte, gente. Está lá nos 5 tópicos. Né? Por exemplo, a visão subaquática, sim. Né? A pernada, sim. Então, assim, aqui ainda teve um índice de erro considerável. Quase 70% só acertaram uma questão que é bem simples. Então, ó, só para reforçar, então, virada de rotação de nado crawl não é de adaptação ao meio líquido. Então, da evolução aqui, ó, quase 80% acertaram, que a sequência é peito, crawl, costas e borboleta. Teve gente que colocou crawl, costas, crawl como primeiro. Não, o crawl não foi, porque o primeiro nado ele começou nesse movimento, né, lateral, né, do braço e da perna. Então, por isso que o primeiro é o peito, não o crawl. Então, aqui o professor representa o domínio da adaptação ao meio líquido dessa atividade ali, atividade de costas, né? Então, assim, respiração subaquática, de maneira nenhuma, gente. Isso aqui não era para existir, não. Tá de costas, não tem respiração ali. Flutuação, sim, né? Ali vai estar flutuando, né? Ele vai estar com espaguete, o professor vai estar flutuando. Lateralidade, ninguém marcou. Deslocamento, sim. Primeiros contatos, não. O primeiro contato a gente viu no vídeo anterior, é o movimento em pé, algo mais simples, segurando na barra. Aí aqui fala sobre os fatores internos. E aí, grande parte marcou a maturação e as vivências interiores com alguns poucos erros, né? Estratégia do professor, escola de natação e ambiente, esses são fatores externos, não confundam isso. Então, a figura, né, da natação, então, que 85% quase marcaram sobrevivência, educação e militar, isso é coisa da Grécia e de Roma, tá? Não é do egípcio. E aí, quais os domínios na atividade do meio líquido, movimentos, o braço e pernas foram alternados, né? Soprando a bolinha. Então, deslocamento sim, primeiros contatos não. Primeiros contatos é algo mais rudimentar, é em pé ou segurando na borda. Respiração sim. Visão subaquática não, necessariamente porque está na água. E a imersão não. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa atividade, né? Essa aula, né? Ficou um pouco longa, mas acredito que tenha dado para a gente estudar bastante aí os itens. Se preparem, né? Da melhor forma possível na nossa atividade, vê o vídeo com calma e qualquer dúvida, nós estamos aí para ajudá-los. Bom,
Até uma nova oportunidade. Abraços.